Missão Evangélica Filadélfia promovendo o céu na terra entre os homens. A paz do Senhor a todos. Eu sou Eliane, líder de adultos da Missão Evangélica Filadélfia, e gostaria de compartilhar com vocês alguns testemunhos sobre depressão e opressão. Nós temos algumas pessoas na nossa igreja que tiveram depressão e opressão, e o Senhor tocou em meu coração para estar compartilhando esses testemunhos. Tem muitas pessoas agora, nessa pandemia, sofrendo com esse mal, que estão presas dentro da sua casa e acabam crescendo aquela dor dentro do seu coração. E isso estava me incomodando. E eu sei que dentro da nossa congregação há muitos que tiveram depressão e opressão e foram curadas pelo Senhor, que foram totalmente libertos dessa dor, desse mal desse século. E eu sei o poder que tem o Senhor para curar cada pessoa quando nós nos entregamos de coração a Ele. Então, nós vamos estar passando para vocês, vamos estar passando 6 testemunhos e nós temos muito mais pessoas para poder falar. Mas a princípio vamos iniciar com 6 testemunhos de pessoas que sofreram por depressão e opressão e o Senhor tirou elas desse mal, que livrou elas, colocou a luz novamente nos olhos delas. Antes de passar para nossos líderes, que são a pastora Cida e o pastor Elias, que vão estar explicando o que é uma depressão, eu vou estar lendo o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Pois Tu, ó Senhor Deus, está comigo, Tu me proteges e me dirige. O Senhor é o mesmo Deus. Eu escolhi esse salmo porque todos conhecem o Salmo 23, muitas placas em casas que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas não sabe o poder que tem esse Deus. Não sabe que o Senhor realmente é um Deus que nos tira do vale da sombra da morte. Que quando nós nos entregamos de coração a Ele, pedimos o socorro dEle, Ele vem nos socorrer. Ele não deixa que o mal desse século te derrube. Ele não deixa com que você fique trancado dentro de casa, chorando e sofrendo. Não deixa com que o mal do século, não ter um filho, ser maltratado pelo marido, ser desprezado pelo serviço, ser desprezado na área trabalhista, fazer com que você entre em depressão. O Senhor te protege, te guia por caminhos retos. Ele te dá soluções exatas. Ele é Deus de todas as coisas, de todos os momentos. Por isso, nós vamos estar passando alguns testemunhos e você verá o que o Senhor é capaz de fazer em cada vida. Agora eu passo a palavra para o pastor Elias e para a pastora Cida, que vão estar explicando o que é a depressão e a opressão para vocês, tá? E logo em seguida entram nossos testemunhos. A paz do Senhor a todos e muito obrigada. Graça e paz, amados irmãos que estão assistindo esse documentário sobre as maravilhas de Deus, que é a pastora Cida Torricelli e o pastor Elias Ferreira Lima. Somos da Igreja Missão Evangélica Filadélfia e estamos aqui para falar um pouco sobre opressão e depressão. A paz do Senhor, irmãos. Todos sabem, esta é a doença do século. Todos sabem muito bem que situações que se apresentam diante de nós, derivada da situação em que o país se encontra, a situação em que muitas famílias se encontram, e muitas vezes não encontram solução, mesmo sendo servos de Deus, conhecedores do Evangelho. Chega um momento que bate nele a tristeza, o desânimo, a falta de coragem e o medo pelo futuro. Não se sabe o que vem pela frente, e com as notícias e com tudo que nós ouvimos por aí, acaba que isto afeta a alma,
afeta o sentimento e muitas vezes ficamos sem saída. Mas nós queremos mostrar que a palavra de Deus, ela é o bálsamo, ela é o medicamento maior que acalma, que tranquiliza os nossos corações quando depositamos a nossa confiança em Deus e cremos na sua palavra. Não apenas lemos ou meditamos, mas cremos que ela é o remédio para toda e qualquer dificuldade que encontramos na nossa vida. Deus possa iluminar sua mente e que o seu coração esteja aberto para aprender, para ouvir e para guardar os conselhos que a palavra de Deus nos traz. Muito bem, não somos médicos, nem psicólogos. Nós somos servos do Senhor que temos aprendido na vida, na experiência, com a palavra de Deus, com os dons que o Senhor tem nos dado de revelação e sabedoria para ajudar pessoas. Então vocês vão ouvir logo mais alguns testemunhos importantes, fantásticos, de alguns irmãos que viveram a opressão, a depressão e saíram dela. Estão livres e felizes para adorar a Deus. Muito bem. A opressão. A opressão é uma sensação de que está sendo apertado, comprimido, está sendo sufocado, né? Apertado. Literalmente, opressão significa pressionado. Qual é a origem dessa opressão? Ela pode ter uma origem emocional, sentimentos que vêm desde a infância, da adolescência, problemas que nunca foram tratados adequadamente e que vão influenciando a nossa vida no presente. Ah, sim, o problema do pecado não confessado. Esse é a grande porta aberta para a opressão. Porque Satanás, o nosso inimigo, ele precisa de uma porta para entrar e apertar, a oprimir, a perturbar os seres humanos. Pode ser também por uma questão de herança hereditária. Como eu disse, não é um tratado para resolvermos todos os assuntos, mas para que vocês saibam a origem dos problemas. O pastor Elias vai ler um salmo para nós que mostra um pouquinho da opressão. Salmo 32, versículo 3, Salmo de Davi, ele escreve: enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia todo. E uma outra tradução diz assim: enquanto eu não confessei o meu pecado, os meus ossos iam sendo consumidos como água se derramando. Tal era o sentimento de dor, não apenas psicológico, mas ele sentia isso fisicamente. O próprio corpo sentia esta pressão de que algo estava sendo esmagado nele. E ele escreve isso: enquanto não confessei. Então, a solução do problema está no confessar o nosso pecado. E aí o choro vai acabar, a dor vai terminar e a calma e a paz voltará. Aí você vai perguntar: mas pastora, e se eu não sei qual é o sentimento que me oprime? Se eu não sei qual é o problema? O Senhor que te conhece desde que você estava no ventre da sua mãe, como diz o Salmo 139, Ele tem a resposta para você. Ele vai te revelar qual é a origem. É necessário conhecer toda a verdade, porque quando conhecemos a verdade, ela nos liberta. Jesus é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Mas existe a nossa verdade, a nossa história, ela precisa ser conhecida por você também, ser relembrada. Você precisa enxergar, olhar no espelho da sua alma e enxergar o verdadeiro problema. Só então você poderá ser curado. Presta atenção nisso. Bom, falamos da opressão. Mas e a depressão? A depressão
ela pode ser também de origem física. Mulheres, quando estão chegando na idade da menopausa, ela tem uma alteração de hormônios impressionante. E se ela não se trata adequadamente, ela entra em depressão, porque a sensação que ela tem é muito ruim. O seu corpo reage à falta de certos hormônios que o seu próprio corpo não produz mais. Ela não tem mais alegria, ela vai perdendo a vontade de viver, a vontade de comer, a vontade de tomar banho. Ela vai perdendo um monte de coisa. Então, quando chega nessa fase, a necessidade do quê? Do acompanhamento médico. Não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta ler a Bíblia, porque aí é necessário que acompanhamento médico, ok? Também pode ser de origem emocional, assim como a opressão pode ser de origem emocional por problemas não resolvidos. Na nossa vida também sofremos de depressão. É a incapacidade de lidar com as dificuldades e os problemas da vida. A pessoa se sente aonde? Dentro de um buraco. Ela olha e para onde vai? Para onde ela olha? Para onde ela vai? Ela não vê saída. Então ela começa a entrar no quê? No desejo de morrer. O desejo de morrer. Eu preciso morrer porque não tem saída para a minha vida. E às vezes é um probleminha tão simples de ser resolvido, mas a pessoa está tão dentro do buraco, tão profundo, e é onde a parte mais difícil, porque normalmente os familiares não conseguem entender a depressão, acham que é moleza, que é preguiça, que a pessoa tem que ter força de vontade, e não funciona assim. A depressão, ela é muito séria, né? Em alguns casos precisa até de medicação. Também ela pode ser de origem opressiva, né? Como nós vimos que a opressão tem origem muitas vezes no pecado, nos problemas emocionais, a depressão também pode ter uma origem espiritual. Ok? Eu ouvi certa feita uma historinha que é muito interessante, que me fala de um burro que caiu num buraco. Se você já conhece, você vai rir da história, mas ela é uma história ilustrativa. O burro caiu num buraco e o seu dono o procurou e o encontrou, mas o buraco era fundo. Não tinha como tirá-lo de lá. Então ele chamou os vizinhos e os vizinhos juntos não conseguiram tirar o burro do buraco. Então chegaram a uma conclusão. Nós temos que sacrificar o burro. Vamos soterrá-lo. Ele vai morrer. E resolvemos o problema. Ele não vai ficar sofrendo. Então juntaram todos os vizinhos e com a pá resolveram jogar a terra dentro do buraco onde estava o burro. E a cada pá de terra que eles jogavam, o burro ia sapateando, pisoteando aquela terra e foi subindo, subindo. E quando terminaram de jogar toda a terra, o burro estava na boca do buraco. Ele estava numa depressão e saiu fora usando o quê? O que os amigos, o que os vizinhos jogavam contra ele. Ele usou o mal para se livrar da dificuldade. Mostra o que é essa história? Que nós temos que aproveitar tudo que vem para nós. Até as palavras ruins, elas podem nos servir de estímulo para resolvermos os nossos problemas. Tem cura a depressão? Tem. Os testemunhos que você vai ouvir mostra o que Deus pode fazer. E é tremendo, é maravilhoso. Pastor Elias vai ler mais um salmo para que nós possamos entender fisicamente, emocionalmente, espiritualmente a depressão. O salmista ainda no Salmo 123, eu creio que 121, eu creio que ele estava numa situação como quem está num beco sem saída. Ele escreve: levo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Como se a pergunta tivesse dirigida a ele mesmo. De onde me virá o socorro? E a resposta vem de dentro de um coração aflito, um coração desesperado, mas ainda crendo que havia solução.
E a resposta era: meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então nós vemos que a resposta está aí. Mesmo numa situação difícil, numa situação que você realmente, de dentro de você, não tem mais nada. Esgotou-se todos os recursos. Mas quando esgota todos os recursos, a promessa de Deus para nós não falhará. Porque Deus conhece os que são seus. E mesmo numa situação como esta, Ele faz com que o seu nome venha a ser glorificado. Amém. Muito bem. Ainda eu gostaria de colocar ainda uma situação em que Davi estava tão dominado pelo medo e tão apavorado estava, o medo havia tomado conta dele, e ele diz que quem me dera que eu tivesse asas como uma pomba. Voaria para longe até encontrar um lugar de paz. Voaria rápido até os desertos distantes e lá teria o meu abrigo. Assim poderia achar um abrigo para escapar do vendaval e da tempestade. A situação hoje é essa: vendaval e tempestade. De notícias ruins, de mau agouros, e pessoas que não têm uma palavra de esperança, de conforto, para alegrar o teu coração, para te renovar as forças. E assim como Davi, talvez você tenha o mesmo sentimento: ah, quem me dera que eu tivesse asas para voar. Voaria para bem longe para encontrar descanso. E no nosso descanso está no Senhor. E no Senhor nós carregamos a nossa bateria, fortalecemos o nosso ânimo e a nossa alma é curada. Amém? Amém. Fiquem com a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. O meu testemunho é sobre opressão. Desde criança eu fui muito oprimida devido à morte dos meus pais, que foram muito cedo. Então, como criança, eu tinha medo de morrer. Cheguei na idade adulta, e eu tinha medo, simplesmente de medo de deixar os meus filhos. Por quê? Porque eu perdi meus pais, eu tinha 6 anos de idade. Então eu ficava com medo de que meus filhos fossem me perder. E por 2 vezes eu passei por muitas opressões, na minha gravidez. Quando eu chegava no 8º mês, eu entrava em crise, achando que eu ia morrer. Então eu não dormia. Então, através da oração e da palavra de Deus, que ia sendo ministrada no meu coração, eu consegui vencer, essa fase tão ruim da minha vida. E tenho vencido a cada instante, a cada momento. O Senhor tem ministrado a respeito de não andar ansiosa por coisa alguma. Não sei o dia nem o horário que o Senhor vai me levar, E eu sei que o Senhor é aquele que cuida dos meus. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor é aquele que dá segurança quando nós estamos sozinhos. A palavra do Senhor, que encontra em Mateus 6, no versículo 34, diz assim: por isso não fiqueis preocupados com o dia do amanhã, pois o dia da manhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia basta as suas próprias dificuldades. A cada dia nós vamos vencer cada obstáculo da nossa vida. E é isso que eu tenho feito. Vencer os obstáculos e não andar ansiosa porque vai acontecer. Não sei como você tem passado, Não sei se você tem vencido sua depressão, sua ansiedade,
ou até mesmo uma opressão. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor quer curar e tratar os nossos corações. Por isso, eu falo para vocês que a melhor coisa é se lançar aos pés da cruz e falar para o Senhor: Senhor, eu tenho dificuldades, me ajude a vencer essa situação a qual estou vivendo. Quero deixar aqui o meu beijo, meu abraço e falar assim: fique firme, não desista, não deixe que o inimigo roube o melhor que o Senhor tem para a sua vida. Eu vou estar orando e que Deus traga a revelação do Espírito para o seu coração e que você possa ser curado, restaurado, transformado pelo poder de Deus. Amém? Pai, te louvo, ó Deus, por tu ter me resgatado do profundo abismo e me ter trazido para a maravilhosa luz. Ter cuidado de mim, cuidado, Senhor, das dores, Senhor, que começou na infância e que hoje, Senhor, está sendo revelada, Senhor, através da palavra, e eu tenho sido curada e restaurada. Muito obrigado, Senhor. Que os meus irmãos, Senhor, também possam confiar em Ti e possam, Senhor, também ser curados e restaurados de dores, Senhor, que começou lá na infância e que tem, Senhor, se manifestado na vida adulta. Eu oro, Senhor, que Tu traga cura, Senhor, sobre cada um. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Meu nome é Bernadette, eu tenho 42 anos. Bom, eu queria dar o meu testemunho de como foi o meu encontro com Deus. Eu não fico muito à vontade em gravar vídeo, então eu vou gravar um áudio. Eu sempre tive um vazio muito grande. Faltava algo em mim. Na minha adolescência eu achava que era meu pai. Quando meu pai foi embora, eu fiquei com uma responsabilidade muito grande de ser marido da minha mãe, se pode dizer. E então eu fiquei bem dura de coração, com bastante resistência a mudanças e acreditar que Deus realmente olhava para mim. Para mim, Deus era muito distante. Era alguém que era só um mero observador. Quando eu entrei na guarda e depois de alguns anos eu fui trabalhar em São Miguel, eu engravidei e aí eu tive a oportunidade de conhecer a Eliane mais profundamente, que eu comecei a trabalhar interno, então eu tive um aborto e em seguida eu fiquei grávida novamente e eu passei lá toda a minha gestação. E a Eliane foi pregando a palavra, mas o terreno era como, eu fico pensando hoje, a ideia daquela semente que cai numa terra que ela é cheia de espinho, então ela não tem tempo de crescer. Ela ouve e depois ela some. E foi assim que foi indo e eu tive meus filhos e eu continuava sentindo esse vazio. Eu não me sentia amada, eu não me sentia querida pelo meu marido, pela minha família. Eu me sentia um ser além, incompreendido. Então nasceu o Júlio, passou um tempo eu voltei a trabalhar fora, depois eu voltei novamente a engravidar e fiquei trabalhando interno, então a Eliane continuou fazendo esse trabalho. E numa certa época Deus, não é que ele se cansa de mandar a palavra para você e aquela pessoa ficar semeando, mas as pessoas se cansam de semear onde eles não vê resultado. E passou o tempo e ela continuou falando e eu continuei achando que não era para mim. A igreja tinha ritual que eu tinha conhecido, eu não me encaixava. E aí nasceu o Pedro e com 2 anos e pouco, eu recebi eu tinha várias colegas assim aqui no prédio que tinham pedido para me encontrar uma moça de uma igreja que tinha pedido para uma irmã que precisava falar comigo e eu fui com muito deboche. Olha, eu fui na maior
Eu fui mesmo porque minha colega insistiu muito. Eu fui até a casa dessa irmã, que chegou lá, era uma igreja muito simplesinha. Assim, a irmã me recebeu e falou que queria, eu estava até com o Pedro, essa minha colega. E ela falou coisas que mexeram comigo, porque eu precisava de ajuda. Eu não sabia como lidar com o Pedro, que tinha alguma dificuldade, eu não entendi o que. E foi passando. E aquele dia Deus falou comigo, assim, mexeu comigo. O que ele disse para mim tocou lá no fundo. E aí ele falou que eu podia ficar com o problema sozinha, ou eu podia aceitar a ajuda dele e seguir em frente. Confesso que minha conversão não foi fácil. Demorou pouco tempo depois, eu fiquei em pânico, eu queria me batizar, eu queria mudança, eu queria fazer um monte de coisa e foi bem rápido o meu batismo. Depois, tanto que depois eu quis começou a fazer os estudos e aí foi o desafio maior. Fazer um estudo aqui. Nossa, foram dias difíceis, porque cada estudo eu tinha uma crise, eu tinha a Anisete penou bastante comigo, porque minha casa ela não tinha paz, ela não tinha sossego. Os meus filhos no horário do estudo ficavam com fome, que já tinham comido. Foram lutas, lutas sem fim. E quando eu achei que agora vai, eu tive depressão. Eu dei muito trabalho aqui em casa, eu dei muito trabalho para meu marido, nossa. Olha, confesso que eu fico pensando que ele, sem conhecer Deus, teve muita paciência comigo. Eu não teria. Eu não teria tanta paciência como ele teve. Eu era terrível. E por mais que ele fizesse as coisas assim, eu ainda continuava achando que ele não gostava de mim. E era mais complicado ainda, porque aí eu já não era mais sozinha, eu tinha os meninos. E no momento, depois do meu batismo, é que foi. Eu fui amolecendo, eu fui tendo aulas, eu fui conhecendo, eu fui chorando, eu fui gemendo. E eu tive muito, mas muito apoio. Muito. Olha, eu não sei dizer como eu sou grata a Deus de ter feito tanta coisa na minha vida. Tanta. Tantos irmãos. Eu sei que eu sou durona, então alguns eu não fazia questão de falar, mas para outros eu me derretia de chorar e tentar. E aquele vazio tem sido, sabe assim, cheio. Eu tenho um companheiro. Eu tenho um companheiro que eu posso falar o que eu quiser. Deus, ele tem uma paciência comigo fora do comum. Nesse meio tempo, quando eu mais precisei de apoio financeiro, espiritual, precisei de amor e carinho, ele veio. Nós passamos por crises financeiras, assim, que eu achei que a gente fosse cair num buraco e nunca mais fosse sair, de tão fundo que para mim era. E um dia eu tive um sonho, e um sonho tão bom, tão tranquilo, como se eu tivesse sentado assim com um amigo, um companheirão. E eu falei, olha, eu tô num buraco, eu não sei o que fazer. E Deus falou para mim, você vai conseguir. Essas são as instruções que eu te dou. Eu falei, mas eu não vou conseguir quitar essas dívidas todas. Ele falou, vai, você vai fazer. E aconteceu que, conforme eu fui seguindo o que Deus tinha falado para mim fazer, as coisas foram
foram aparecendo trabalhos e grande parte da minha tristeza ela foi se envolvendo em atividades e aquilo passou. Foram 7 anos, mas nunca prometa nada para Deus que você não tem intenção de cumprir. Ele não te pede nada. Olha, Deus não te pede nada. Nada, 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 nada. Mas o que você prometeu para ele, você tem que cumprir. Porque quando eu cheguei lá naquele ponto que eu falei que era aquilo que eu precisava para melhorar a minha condição financeira, que eu estava no topo de tudo que tudo que eu tinha desejado. Deus me deu a oportunidade de estudar, mesmo com os meus filhos. Eu terminei os meus estudos. Eu tive condição de comprar um bem material que para mim era impossível. E aí eu falei para ele, olha, no dia, e isso conversando no meu sonho, eu falei, olha, no dia que eu pagar esse último empréstimo, eu não trabalho mais. E aconteceu isso. Eu paguei, do jeito que ele tinha me ensinado. Só que passou um tempo, como ser humano, ele não tem muita palavra naquilo que faz. Não sei os outros, mas eu tive muita dificuldade de entender que com Deus é tudo muito certo, muito justinho. Você não pode prometer nada que você não tem intenção de cumprir. Eu perdi algo e eu fiquei bem frustrada. Nossa, eu passei meses bem chateada. E passando um estudo que a gente foi fazer, Deus falou comigo naquele estudo. Cheio de gente na sala e eu entendi que era comigo. Ele me restituiu, com certeza, muito mais do que eu merecia. Hoje eu não posso, olha, eu não tenho palavras para descrever o que aconteceu na minha vida. Resumidamente, eu tinha uma angústia imensa contra minha mãe, que eu não conseguia pôr para fora, uma rejeição gigantesca com ela, um problema no meu casamento porque eu não me achava querida, né? Eu não me sentia amada, acolhida. Foi resolvido. A conversão do meu marido e dos meus filhos me fizeram, nossa, para quem achou que não era uma árvore com galinho seco, fez diferença para mim ver eles dentro da casa do pai. Me dou muito bem agora com os meus sogros, que era uma barreira, nossa, era uma barreira. Pense num gigante. Com a minha cunhada, outro gigante. Financeiramente, quando eu ficava frustrada, o que eu fazia? Eu comprava coisas. Nossa, como eu gostava de comprar. Comprar e depois chorar, porque eu não ia ter dinheiro para pagar. Isso melhorou. Deus, quando você permite que ele vá ficando íntimo, não é você ficar íntimo dele, porque ele já quer ser, ele é seu companheiro. É você que tem que dar o passo de ser companheira dele. Tudo, sabe? Eu sou muito grata. Tudo, 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 tudo que Deus tem feito pela minha vida. Quando eu precisei, que eu não tinha mais saída em uma situação trabalhista, assim, bem complicada, eu não tinha mais para onde correr. Deus fez o impossível. O que ele fez na minha vida foi o impossível. Eu tenho hoje meus 3 filhos, todos com laudo de autista, e você olha e fala assim: que Deus é esse maravilhoso? Que todas as pessoas que olham falam: não é possível, não é possível, como ele fez isso? Tá escrito no papel, o laudo tá lá,
Mas os meus filhos têm sido alfabetizados, têm progredido na escola. Eu não sou merecedora de tamanha graça. E a minha história é essa. Eu queria ter entendido muito antes, que o meu sofrimento não é que ele não ia deixar eu, ia tirar o sofrimento de mim, mas é que ele ia passar comigo, que ele ia pegar eu no colo quando necessário, que ele ia me fazer ficar de pé e lutar quando necessário, que mesmo que o gigante fosse enorme, que eu não devia ter medo, porque ele é maravilhoso nas nossas vidas, que ele é incrível, que ele é meu melhor amigo, que tudo que eu preciso, que às vezes fica engasgado, eu falo, meu Deus, ô amigão, vem cá, vamos conversar, que anda comigo. Que mesmo em tempo de pandemia, onde parece que tá tudo desmoronando, que tá tudo complicado, ele tem me dado sabedoria. Sabedoria, discernimento e paciência. E não é paciência em ficar só calada, é. A Anisete fala sempre pra mim isso. Tenha ousadia. Tenha ousadia de confrontar os que precisam ser confrontados. E esse é meu testemunho. Eu cheguei na igreja, na MEP. Eu já havia visitado várias igrejas e não me encaixava em nenhuma porque eu não queria me encaixar. Eu achava que tinha que seguir alguma regra e eu queria ser livre. E eu descobri que não era a liberdade que eu não queria ouvir a palavra de Deus. Eu cheguei ali destruída como pessoa, como mãe, como esposa, como filha, cheia de demônio, cheia de doenças assim que afetavam a alma, a minha autoestima, afetavam tudo. Financeiramente bagunçada. E nesses anos que eu tenho feito parte dessa família muito diferente, com irmãos de todos os jeitos possíveis, uns mais próximos, outros não tão próximos assim, mas que indiretamente têm, independente da proximidade que você aparente ter ou não, estão sempre junto com você. Na hora que você precisa de um apoio, de uma oração, você pode contar. É a família mais diferente que eu imaginei, que encheu meu coração. Obviamente que os irmãos são todos diferentes e que nem tudo são flores. Obviamente continuam as lutas, as guerras e que no meio do caminho Deus vai moldando. Não posso dizer que eu tô perfeita, mas posso dizer que eu tô de pé para lutar. E que com ele eu posso qualquer coisa. Eu realmente posso falar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Era algo que parecia tão distante. Quando eu ouvia no culto, quando eu ouvia na palavra de Deus, eu falava, meu Deus, não, eu nunca vou conseguir isso. E eu vejo, pra, olha, pra glória de Deus, nós todos lá. E eu sou muito grata por isso. Beijo a todos, amém.
meu nome é Leandro, tenho 37 anos, trabalhava de motoboy desde acho que uns 14, 15 anos mais ou menos. E comecei a trabalhar de motoboy assim, porque uma entrega, né? Pizzaria, restaurante, almoço. Então aí virou minha profissão até quando tive meu acidente, né? Então sempre trabalhei de moto. E aí quando foi em 2014 foi quando eu tive esse acidente, né? Que foi uma tentativa de assalto, vieram roubar minha moto e me deram um tiro. Foi assim, eu saí de casa, acho que era uma terça-feira, eu saí de casa e fui no jogo do Corinthians e tal, voltei e parei no McDonald's aqui na Aricanduva para comprar um lanche, né? Até entrei dentro da loja e nem comprei no drive-thru. Comprei o lanche e tal, saí e coloquei o lanche assim debaixo da camiseta, né? E fui para voltar. Eu nunca ia até lá embaixo fazer o retorno, tudo, né? Porque já era tarde, eu costumava pegar na calçada ali mesmo, na contramãozinha e atravessar a pista para poder voltar. E conforme eu fiz peguei, subi em cima da calçada para voltar, eu tava na metade da calçada, eu vi os dois caras vindo na moto, né, no sentido bairro, e já na hora o garupa me olhou assim e eu já percebi que ia ser assaltado, né. Ele olhou pra mim assim e já cutucou o cara que tava pilotando, os dois olhou e já até parei a moto, pus no pezinho, que eu falei, meu, eles vão me roubar, né. E foi o que aconteceu, eles viraram, já o garupa sacando a arma e me abordando, pedindo pra entregar tudo e tal. Entreguei capacete, umas correntes de prata que eu usava. Aí ele quis minha carteira, com a mão levantada, falei pra ele que tava no bolso e tal. E ele tirou, conforme ele tirou minha carteira, ele queria o celular, tava no outro bolso, falei pra ele, não, pode tirar, né, meu. Aí conforme ele tirou o celular, caiu o alarme da minha moto, tava na chave de casa, que tinha quebrado o elastiquinho que eu usava para esconder, e tava no chaveiro de casa. Então conforme ele puxou o telefone, o controle caiu no chão e ele não viu. Eu também nem ia falar pra ele, né, olha o controle aqui, né, deixei, ele pegou apavorado, ele montou na moto e foi embora. Eu atravessei no McDonald's e falei pra um cara que tava lá, falei, meu, você não pode ir comigo atrás, minha moto tem alarme, vai parar, né. Aí ele falou, não, vamos entrar aí e tal, a gente foi. Aí quando chegou ali mais ou menos perto, um pouquinho depois do retorno pro shopping Aricanduva, tem um hotel do lado esquerdo, aí eu e ele olhamos, a moto tava jogada de frente pra gente assim, com o farol ligado, jogar na calçada, né. Aí a gente parou o carro e tal, ele falou, poxa, ainda bem que achou, não sei o que, né. Eu falei, pô, graças a Deus, meu, tô pagando a moto, tudo. E aí descemos do carro, a menina do hotel ficou olhando pelo vidrinho, eu perguntei pra ela, falei, largaram a moto aqui? Aí ela balançou a cabeça que sim, eu falei, é minha, roubaram, né. Aí o cara me ajudou a levantar a moto, tudo. Demorou um tempo pra moto pegar por conta do alarme. Aí a moto pegou, conforme a moto pegou, o cara falou, o que você vai fazer? Eu falei, vou tentar embicar aqui no hotel, ver se a menina deixa eu ligar pra uma viatura, né. Porque eu não tenho como ir embora, eu tô sem capacete, sem documento, levaram tudo, né. E aí eu encostei, ele falou, tá bom, então posso ir embora? Eu falei, pode. Aí ele entrou dentro do carro, foi embora. E eu subi ali a rampinha do hotel e falei pra menina, falei, moça, você viu, acabaram de me assaltar, né, roubaram minha moto e tal, não tem como você deixar eu entrar aí pra fazer uma ligação? Aí ela falou, meu, não posso tal, né. Aí eu falei pra ela, não tô armado, não tô nada, levantei a camiseta assim pra ela ver, né, falei, não tô armado, não tô nada, é que eu preciso ligar pra uma viatura, que eu não tenho como ir embora, né. Eles levaram meu documento, tudo, capacete. E ela falou novamente, não posso. Quando ela falou novamente, não posso, eu falei, mas eu falei assim, não imaginaria que eles iam voltar, meio que falei da boca pra fora, né? Porque eu não imaginaria que eles iam voltar, achei que eles iam pensar o que é, essa daí já era, tocou o alarme, perdemos, né? Já era. Aí eu peguei e falei pra ela, falei, moça, você não pode deixar entrar, que eu tô com medo deles voltar. Quando eu falei, tô com medo deles voltar, eu escutei o barulho da moto deles voltando na contramão. E eu vi o farol, né? Vindo, o farol da moto. Aí o que eu fiz? Eu desci da minha moto e fui dando uns passos pra trás, sem reação, assim, pensei, de repente, quem sabe ela abre o portão, eu consigo entrar pra dentro, né? Só que foi tudo muito rápido, aí eles subiram, eles vieram na contramão, subiu a rampa assim, e meu, nem desceu da moto, o piloto falou assim, meu, dá logo um tiro nele, mano. Aí
conforme eles subiram a rampa, que eu vim dando os passos para trás, ele já deu o tiro. Nossa. Aí eu pegou aqui na minha clavícula aqui assim, que eu não tenho nem cicatriz, né? Mas pegou aqui assim e eu já caí no chão. Caí com o rosto virado assim. E eu acho que eles não descarregaram a arma em mim porque eles pensaram que eu tinha morrido, porque do jeito que eu caí eu fiquei, né? Aí escutei o barulho da moto deles fazendo o retorno e indo embora. E a menina do hotel desesperada, chorando. E aí dali em diante eu já assim, eu lembro dos bombeiros chegando, né? Mas aí eu já não recordo assim o resto que aconteceu. A minha mãe fala que eu respondia tudo consciente, né? Mas eu não sei se por conta dos medicamentos, assim, essas coisas, eu não conseguia, não tenho a lembrança. Na verdade eu nem tive fratura. Conforme a bala entrou, ela estilhaçou, né? Que é aquela bala que implode, ela estilhaçou. E o estilhaço da bala que pegou na minha medula. Né? A temperatura da bala, do estilhaço da bala que me lesionou, né? Acordei no quarto já, assim, sem mexer nada, não sentia nada, né? E uma coisa que eu lembro assim, que eu lembro dos médicos falando, aonde eu tô pegando, você tá sentindo aqui e tal, né? Eu acho que eles deviam estar fazendo algum teste nos meus pés, né? E eu lembro um pouquinho disso aí, um pouquinho vagamente disso aí. Mas o que eu lembro mesmo é a partir da hora que eu acordei no hospital. Aí meu mundo desabou, né, mano? E aí já fiquei sabendo que tava assim nessa situação, que tinha pegado minha medula, tinha ficado tetraplégico, né? Não conseguia mexer nada, né? Peguei a pneumonia, tive que ficar na UTI. E na UTI foi assim que tudo começou, né? Assim, que eu digo que foi a primeira vez que Deus falou comigo, né? Porque foi quando eu fui pra UTI, assim, desse dia que eu acordei do acidente que eu falei pra você que eu acordei, que foi onde eu comecei, né, a entender as coisas assim um pouco. O que acontece? Dali pra cá eu não consegui dormir mais. Eu não dormia à noite. Eu não conseguia, tipo, eu dava uma pescada assim vamos por 5 minutos eu acordava assustado e ali eu já não dormia mais. Não sei se por trauma, o que era, né? E foi assim, foi uma hora que eu conversava muito com Deus, sabe? Tipo, eu falava, meu, se for pro Senhor me deixar aqui travado numa cama, né? Pra minha mãe ter que cuidar de mim e tudo, meu, me leva embora, pra que o Senhor vai me deixar aqui, né? Eu nunca fiz maldade pra ninguém, nunca, né? Por que o Senhor vai me deixar assim? Por que esse castigo, né? Naquele primeiro momento eu achava que era um castigo, né? Eu falava, por que o Senhor, né, me leva embora? E aí veio uma senhorinha da limpeza assim, eu nunca esqueço dela, né? Que ela veio andando, ela olhava pra mim assim, e olhava tipo o pessoal pro corredor e tal. E aí ela pegou, me cumprimentou, aí eu cumprimentei ela assim, tipo, só com o olho, né? Ela falou oi, eu respondi com o olho oi e acabou com assim um pouco. E aí depois ela pegou e saiu. E aí os médicos e enfermeiros vieram tirar aquela sonda gástrica, me higienizaram tudo. E aí eu deitei assim, eles deixaram a cama mais deitada, que até então eu tava sentado. Passei a noite inteira sentado, que eu não dormia. E aí eu deitei um pouco assim e tal. E aí passou um tempo, essa senhora da limpeza passou de novo assim, veio do mesmo jeito, olhando pro pessoal e tal, olhava pra mim. Ela veio do meu lado e falou assim, moço, posso falar uma coisa pra você? Eu falei, pode. Aí ela falou assim pra mim, eu não ia te falar que você tem a cara de bravo, mas eu preciso te falar, que Deus tá me incomodando, eu preciso te falar. Aí eu falei, não, pode falar. Ela falou assim, meu, Deus tá mandando eu te falar pra você ficar tranquilo que você vai entrar dentro desse hospital ainda andando. Que ele tem um propósito muito grande na sua vida. Aí tipo assim, ali eu chorei e tal, mas né, é que você tá ali emotivo, então eu chorei e tudo, né? E ela falou assim pra mim, meu, você pode ficar tranquilo que eu vou orar por você aqui, na minha igreja, na minha casa. Pode ficar tranquilo que a partir de hoje eu vou orar sempre por você. E meu, todo dia ela vinha ali e ela orava. Aí ela falava até que os médicos não deixavam, né? O pessoal não deixava. Mas ela vinha ali e orava todo dia pra mim e tal.
Você, resumindo tudo que você falou, você tinha o diagnóstico médico de que seria um tetraplégico vegetativo. Hoje você consegue fazer isso aqui? Hoje eu mexo os braços, mexo muito as mãos. Mas eu... Hoje ele faz tudo sozinho. Só. A única coisa que ele tem é... Bebo água sozinho. Mexe no celular. Mexo no celular. Voltei a estudar mexendo no celular. Aqui, ó. Fazia tudo no celular. Assim, só não escrevo mesmo, porque na época da escola quando eu fazia trabalho em casa, eu tinha um adaptador e eu escrevia. E só não escrevo mesmo ainda, porque como parei da escola, fiquei preguiçoso, não pego pra treinar assim, aqui no tablet, tudo. Beleza. Você passou por tudo isso. No começo, o que você queria da sua vida? Assim que você ficou doente? Quando aconteceu esse acidente? No dia seguinte eu queria morrer. No dia seguinte você queria morrer? Eu queria morrer. E hoje? Hoje não. Então, hoje não. Hoje eu não quero morrer porque eu tenho uma filha, né? Tenho a filha, tenho a minha mãe. Então, hoje em dia eu não quero morrer não. Eu quero estar bem vivo, né? Eu queria morrer, no começo eu queria morrer. Várias noites eu pedi pra morrer. Várias noites. E hoje o que você diria para quem está nessa mesma situação que você se encontrava no passado? O que eu poderia falar para essa pessoa é para ele, assim, se apegar a Deus, né? Ele se apegar com Deus, ele orar para Deus, ele conversar com Deus, que eu tenho certeza que Deus vai responder a todas as respostas que ele tem dúvida, por que ele está assim, por que está acontecendo aquilo com ele, né? Eu sei que no começo a gente não entende assim, mas é difícil, mas ele se apegar a Deus, só isso, se apegar a Deus, conversar com Deus, fazer prova com Deus, se ele tem dúvida que Deus existe, para ele fazer prova com Deus com coisas que só ele tem, que nem eu, não que eu tivesse feito uma prova com Deus, mas para mim a prova foi quando como eu falei, da pastora, né, eu não tinha falado nada para ninguém no negócio da fisioterapia, e aí Deus, né, através da pastora falou comigo, falou, meu, faz assim, porque eu não tinha falado com ninguém, o negócio que eu tava com medo da fisioterapia, como que ela fala daquele jeito, tipo, pra mim, meu, fica tranquilo, eu sei que vai doer e tal, mas pede direção pra Deus. Então assim, era uma intimidade minha que Deus estava me revelando ali, né? Então eu falo pra essa pessoa isso, pra ela poder se firmar em Deus, ficar na fé de Deus e fazer prova com Ele, que eu tenho certeza que ele vai responder para ela as dúvidas, e ele vai mostrar para ela que ele tá com ela. Hoje eu conheço a Deus diferente. Eu falo que assim, eu sempre acreditei em Deus, sempre tive fé em Deus, mas eu conheci a Deus de outra forma. Hoje eu conheço de conviver com Ele. Antes eu tinha Ele assim, um pai, mas aquele pai que você só vai quando você precisa de alguma coisa, sabe? E hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia eu agradeço de manhã quando eu acordo, eu agradeço de manhã quando eu como, eu agradeço quando eu vou dormir, meu, tudo hoje em dia eu agradeço. Sua vida mudou? Meu, mudou de... A pastora fala que assim, ela fala, meu, você já olhou suas fotos antigas no Facebook? Como você era feio? Às vezes fico olhando assim, é verdade. Muitos amigos assim também que vêm em casa hoje em dia, tudo, fala, meu, tipo, é outro Leandro, outra pessoa, é totalmente diferente. É isso aí. Quer dar tchau? Tchau. Tchau. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Desejo a paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes. Meu nome é Nisete, tenho 63 anos e 23 anos que eu tive um encontro com Jesus. Tenho 3 filhos e sou divorciada.
eu venho relatar, bem simplificado, o meu testemunho, pois são tantas maravilhas que o Senhor fez em minha vida, em 23 anos de conversão, que eu não conseguiria relatar tudo. Mas vamos lá. Com 5 anos de idade, até os 18, sempre presenciei meu pai bater em minha mãe, e o tratamento comigo, meus irmãos, era de muita dureza e violência. Só não bastasse essa situação que eu vivia, também sofri um abuso entre meus 7 até 12 anos do irmão do meu pai. E ele me ameaçava todas as vezes com uma faca. Tornei-me muito dura de coração, revoltada na minha fase de criança, adolescência e juventude. E tive uma depressão profunda com síndrome de pânico, foi muito forte para poder sarar. E só foi através de Jesus que eu fui curada. Durante esse período, até meus 35 anos, senti um vazio tão grande dentro de mim que me incomodava muito. E eu percorri uma trajetória numa busca insaciável para preencher esse vazio. E o caminho que eu escolhi foi através da religião. Então, me envolvi com várias, desde o Mesa Branca, Seichenoi, uma hora era o budismo, outra hora era testemunho de Jeová. Mas foi na Mesa Branca que eu me envolvi mais, que até psicografei que para eles isso é um dom. Mas no final de tudo isso, eu fui deixando. Eu via que não preenchia o tempo, fui deixando. E, de repente, é muito longo para mim contar, mas resumindo, um bruxo entrou na minha vida e eu comecei a ter um envolvimento com magia negra e ser preparada para ser feiticeira. E nessa preparação tudo, até transporte eu fazia, conversar, pela mente eu conversava. Olha, vocês podem acreditar, viu? Porque isso existe. Mas pela misericórdia de Deus, Ele afastou essa pessoa do meu caminho. Houve vários fatos para isso acontecer. Quando encontrei Jesus, descobri que minha mente não tinha lembrança nenhuma do meu passado, da minha infância, de tudo que você acontece e você recorda. Era branco dentro da minha mente. No tempo de Deus, pois Ele é um Pai amoroso, é um Pai cuidadoso, e Deus ele é perfeito a maneira que Ele nos trata, que Ele realiza, né? Milagres e cura para nossas vidas, porque Ele nos conhece, né? E nesse tempo perfeito de Deus, da maneira dele, Ele foi me curando, Ele foi resgatando as minhas memórias, né? E também curando a minha alma. Comecei nessa nova vida em Jesus Cristo, uma jornada de cura e libertação, de restauração. Houve um processo
grande e dolorido, né? Porque começou vinha as memórias de trauma e que me chocava muito na minha fase adulta, porque nunca imaginei que eu teria vivido essas coisas. Ele me curou, me libertou totalmente a minha vida. E ele me libertou do império das trevas, pois neste processo que eu enfrentei, havia um grande levante das trevas contra a minha vida para me amedrontar e para impedir esta cura e esta libertação. Mas hoje, amados, eu sou livre, sou curada, sou libertada de tudo aquilo que eu vivi no passado até no momento que eu tive um encontro verdadeiro com Deus. E durante esses 23 anos de conversão, foi assim, um processo. Eu fui sendo conquistada pelo Espírito Santo, atraída, eu fui sendo restaurada e foi tudo uma porção de cada vez, né? Não foi algo, uma enxurrada que foi tudo de uma vez, porque o Senhor conhece nós, a nossa natureza humana. E hoje eu posso dizer, né, que como Deus ele é maravilhoso. Hoje eu compreendo profundamente, não nas entrelinhas, né? Quando a palavra do Senhor Jesus ele fala, né? Que nós nele somos livres, que ele, se eu creio nele, se eu obedeço os seus ensinamentos, ele é nosso caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E então eu quis esse caminho, eu quis essa nova vida como mulher, como mãe, e hoje eu estou restaurada. Sei que todos os dias há uma cura, uma libertação, o Senhor vai nos restaurando, porque vivemos nesse mundo pecaminoso, esse mundo que está cada vez mais tenebroso. E Jesus ele fala, né? Se obedecer os meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos e conhecerá a verdade e a verdade os libertará. E eu quis para a minha vida, né? Eu continuo querendo todos os dias e busco, né? Todos os dias para que seja manifesto a vontade de Deus, o poder de Deus sobre mim. E então, para encerrar, eu venho dizer a vocês, meus queridos, por mais difícil que seja a sua vida ou que tenha sido no passado e que impede de você ser uma pessoa completa, feliz, seja ela no financeiro, no profissional, no familiar, no seu individual, como homem, como mulher, saiba que temos um Deus que é Deus de poder, de milagre, é o Deus do impossível, que Ele deu seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por nossas vidas, para morrer pela humanidade. E se eu crer verdadeiramente na palavra dele e buscar e pedir que ele nos ajude, nos capacita a entender cada promessa que ele tem para nós, ele levanta pessoas assim que realmente são vaso na mão deles e que compre a guerra com o inferno a favor de nossas vidas, aí seremos livres, seremos restaurados, curados, libertados. Não desistam. Eu não sei a condição que cada um se encontra, eu não sei de que maneira cada um está vivendo,
mas saiba que há para cada um uma chance de ter uma nova vida em Cristo Jesus, e Ele nos dá uma vida restaurada enquanto estivermos aqui na terra. E aquilo que a gente jamais imaginaria que iríamos experimentar, nós experimentamos uma vida completa através dele. Este é um resumo do meu testemunho. Amém? Olá, meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a santa paz do Senhor Jesus. Venho através desse meio de comunicação para vos deixar um breve testemunho, um relato muito especial que aconteceu em minha vida, porque quando o Senhor me chamou nesta graça, quando o Senhor me chamou no seu caminho, eu tinha um desejo muito grande no meu coração, que era de ser mãe, mas eu não nasci num berço evangélico, eu nasci num berço espírita. E quando me casei, o adversário tomou o Pai de Santo daquele local e falou para mim que se eu não voltasse atrás e não fizesse todos aqueles trabalhos que eu deixei de fazer, que teria que ser feito, eu nunca haveria de ser mãe. E eu carreguei esse fardo dentro do meu coração, da minha mente por muitos anos. Isso me afligia, me oprimia, muitas vezes me fez chorar. E só de lembrar, isso me toca. E o adversário fez muita guerra em mim, mas glória a Deus que o Senhor deu uma luz para o meu esposo. E aí ele falou que se dependesse disso para ele ser pai, que ele nunca queria ser pai. E eu ainda acreditava em tudo aquilo e falei para ele assim: você tem certeza? Tem certeza disso mesmo? Olha, eu posso nunca ser mãe. Ele falou: não tem problema, não tem problema. Se depender dessas coisas para ser pai, eu não quero ser pai, porque eu sei que o nosso Deus tem poder para nos dar. E ali eu comecei a encaminhar. Logo no início do meu relacionamento com meu esposo, era um desejo muito grande no meu coração, porque eu já tinha aceitado Jesus aos 15 anos, mas obedecia, eu ficava embaixo do jugo dos meus pais, porque meu pai era espírita e era pai de santo naquele lugar. Então eu respeitava o meu pai, né? Então eu não queria desrespeitá-lo nem deixá-lo triste. Então eu ficava ali sobre o jugo do adversário. E quando eu aceitei Jesus aos 15 anos, eu senti uma coisa muito maravilhosa, muito gostosa, linda dentro de mim. Mas quando eu voltei para casa, começou aquele julgamento. Agora ela vai ser crente, ela vai ser crentinha. Porque o adversário, ele lança dardos inflamados na nossa mente, no nosso coração, sobre nós, para que nós não continuamos no seu caminho, para que nós desanimamos. E foi assim que ele fez comigo. E eu, muito nova, desanimei. Mas o Senhor não desiste de nós. E eu dou glória a Deus por isso, que Ele não desistiu de mim. No tempo certo, colocou um sirineu para estar comigo, para anunciar novamente esta graça santa e me colocar no seu caminho. E aí eu comecei um caminhar, procurando um lugar para estar, uma igreja, para firmar os meus alicerces, as minhas estacas, estar ali servindo a Deus de um puro e sincero coração. E aí começou a minha luta, a minha guerra para ser mãe, porque o desejo era muito grande dentro de mim. E procurei muita medicina, foram feitos vários exames, foram feitas até cirurgias. E nada acontecia. E aí eu comecei um tratamento doloroso, sofri muito, muito, muito mesmo, sofri demais. E dentro desses sofrimentos, em todas as vezes que eu fiz a fertilização, eu consegui engravidar. Mas por 4 vezes eu perdi. E quando chegou na última vez, dentro daquele hospital, eu dobrei o meu joelho e falei para o Senhor:
Falei, Senhor, eu sei que o Senhor tem poder de me dar um filho, mas um filho não é mais importante na minha vida do que o Senhor. Eu sei que se o Senhor quiser me dar, o Senhor pode me dar. Mas se o Senhor quiser me dar, amém. E se o Senhor não quiser me dar, amém também. Eu não vou deixar de te servir por conta de um filho. E eu agradeço a Deus que a minha oração chegou no céu. E num certo dia o Senhor falou pela sua palavra, Ana, é tempo de parar de chorar. Você vai abraçar aquilo que você tanto almeja. E depois de alguns dias, alguns meses, foram dias, irmãos, foram meses, eu me surpreendi ao sentir fortes dores, fui ao hospital, achei que era aquela minha guerra, porque foi uma guerra muito grande. Logo que eu me casei, eu perdi ovário, trompa direita, e o outro único que me sobrou era micropolicístico. Então todos os meus ciclos eram muito doloridos, eu sofria muito. Então fui parar no hospital com essas dores, mas já eram corriqueiras, cólicas, dores incessantes, já eram corriqueiras, já fazia parte da minha vida aquilo ali tudo. E eu fui pro hospital só para fazer um exame e tomar alguma medicação para ver como que estava aquilo ali, porque quando eu fiz um ultrassom há uns tempos atrás, logo antes disso tudo acontecer comigo, o médico falou que se eu não voltasse a tratar novamente, que eu ia perder o único ovário e a única trompa que eu tinha. E isso, mais uma vez, me afligiu muito. Era muita dor, era muito sofrimento, era muita tristeza. E nós não conseguimos ver a luz no fim do túnel. Não conseguimos ver a grandeza do Senhor, a gente só consegue ver o nosso problema. A gente só consegue ver a nossa dificuldade. A gente não consegue ver adiante, né? E mesmo assim, indo para aquele hospital, dentro do ônibus ainda recebi uma afronta do nosso adversário. E mais ali fiquei triste, oprimida, e cheguei naquele hospital. Fui atendida pelo médico e ele pediu para que eu descesse na sala de ultrassom. E os planos de Deus, como diz aquele hino, são maiores que os meus, né? E pela primeira vez eu vi o meu filho no ultrassom, porque eu nunca consegui ver. Eu sempre recebi os exames e tinha que ficar de repouso, não podia sair de casa. Era uma luta constante. Mas quando foi pela mão de Deus, eu desci, fui fazer aquele ultrassom, e quando o médico fez o ultrassom que ele passou, logo ao primeiro momento que ele encostou o ultrassom na minha barriga, ele falou assim, você não tem nada. Eu falei, o que é essa dor, doutor? Ele falou assim, você tá grávida. Eu quase caí daquela maca de alegria, de felicidade, porque eu sabia que ali sim, ali estava certo, ali era pelas mãos de Deus. Ele estava me dando, ele estava arrancando de mim todo o sofrimento, toda a dor, toda aquela situação de que eu achei que nunca ia ser possível isso acontecer. Mas aconteceu, porque quando ele promete, ele dá. Ele não é igual ao homem que volta atrás das suas decisões. Ele não volta atrás de nada que ele nos promete. Ele cumpre todas elas. E eu estou aqui dizendo para vocês, não desista, continua, persista, não ouça a voz do nosso adversário. Ele é mentiroso, ele é sujo, ele diz para nós que nunca vai acontecer, que nós não vamos sair nunca dessa situação, mas a gente sai sim, a gente levanta, a gente tem que perseverar, a gente tem que ser resiliente. Servo de Deus é resiliente, ele entra no fogo, ele é amassado, mas ele sai vitorioso de todos eles. E eu dou glória a Deus que hoje meu filho já tem 13 anos e eu ainda estava muito contente com o que o Senhor tinha feito comigo. Eu estava maravilhada, porque eu tinha saído daquela prova, daquele abismo, da cova dos leões. Eu tinha saído.
O meu opressor não podia mais apontar para os meus olhos, para minha face e falar assim: você não vai poder ser mãe, você nunca vai poder ter um filho. E tem um adendo, irmãos. Eu me peguei em um certo momento da minha vida com um sentimento terrível dentro de mim. Sentimento esse que eu nunca tive dentro de mim. E eu me apeguei quando minha cunhada teve o segundo filho. E eu peguei o meu sobrinho no colo e eu chorei. Eu chorei muito. E aí eu despertei daquele choro e falei assim: opa, não, santo Deus, eu sou uma serva de Deus. Isso é inveja. Isso é inveja. Eu não posso ter isso dentro de mim. Não, porque meu Deus tem poder de me dar. E se Ele não quiser me dar, eu não aceito esse sentimento dentro de mim, no nome do Senhor Jesus. E repreendi aquele sentimento e continuei a minha luta, confiante e esperando o que Deus poderia fazer. E contente com a obra que Deus já tinha feito na minha vida, o Senhor já tinha dado meu filho, o Senhor fez mais uma promessa e disse que não ia ficar por ali. 3 anos depois, ainda conversando com a minha mamãe, falei: não, já tá bom, eu não podia ter nenhum, eu já tenho um, pra que eu quero mais? Não quero mais, pra mim já tá bom. Ela falou: olha, mas o Senhor prometeu, se você não quer, se cuida. Eu falei: não, daqui só sai se Deus quiser. E Ele quis, irmãos. 3 anos depois, o Senhor me deu a minha Rebequinha. E hoje já tem 10 anos de idade. E eu tô aqui lhe dizendo: Deus é maravilhoso. Ele cumpre as suas promessas. Ele cumpriu na vida de Isaac, de Jacó, de Abraão e cumpre na nossa também. Ele é maravilhoso, digno de toda honra e toda glória. Não tenha medo. Não tenha dúvida. Pois se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Deus abençoe a todos vocês. Que o seu dia seja maravilhoso, na paz do Senhor Jesus. Um grande beijo. A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, muita saudade de vocês. E hoje eu vim contar um testemunho de como Deus transformou a minha vida. Há mais ou menos 14 ou 15 anos atrás, trabalhando com a Eliane, passei por muitos problemas, porque fiz um casamento que não deu certo, infelizmente. Sofri violência psicológica, violência moral e muitas vezes não tinha nem vontade de levantar da cama. Autoestima muito baixa, muito triste, problemas financeiros e senti um vazio muito grande dentro de mim. Muitas vezes eu estava cercada de pessoas, porém eu me sentia sozinha. Parecia que faltava alguma coisa em mim. E aí eu me lembro que muitas dessas vezes, quando eu estava triste, muito triste, a Eliane me chamava para orar. Vamos ali que eu quero orar por você. E aí, quando ela começava a orar, eu sentia uma paz tão grande. E pensava: nossa, que palavras bonitas, né? Que oração bonita. E aí, ela foi conversando, nós nos tornamos amigas, confidentes. Eu falava o que acontecia, desabafava com ela. Ela sempre tinha uma palavra, né, de consolo para me dar, sempre tinha uma oração. E até um dia que ela me convidou para ir na igreja. Eu resisti um pouco, mas em momentos muito difíceis que eu estava passando, eu decidi ir. E aí eu fui com ela. E aí nesse dia eu senti uma presença de Deus tão boa, né? Eu lembro a primeira vez que eu entrei na Missão Evangélica Filadélfia. Eu entrei assim, destruída, né? O começo de depressão, me senti assim muitas vezes um nada,
E aí eu conheci um Deus maravilhoso, um Deus que transforma as nossas vidas. Aos poucos, o Senhor me deu a graça de me levantar, de me enxergar, de ver que eu tenho valor, de ter esperança, né? Infelizmente, o meu casamento não deu certo. Eu tenho a Nicole, minha filha, que eu amo muito, né? Fruto desse casamento. E aí eu decidi, né, criar minha filha nos caminhos do Senhor. E aí, aos poucos, com a graça de Deus, os meus pais foram, a minha irmã, e aí Deus preparou o meu companheiro, né, o Luiz, o amor da minha vida. Eu creio que foi realmente o Senhor que me deu esse presente, porque a minha vida foi transformada. Deus transformou a minha vida. Hoje eu tenho uma família maravilhosa, um lar abençoado, cheio de paz. Me sinto uma mulher completa. Eu sei que eu sou muito especial aos olhos de Deus. Tenho essa certeza. Deus me deu dons para minha filha, para o meu esposo. E assim eu me sinto muito próspera, né? Eu só tenho a agradecer a Deus pela transformação da minha vida. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa transformada. E tudo que eu passei, né, na minha vida, no meu casamento, no meu primeiro casamento, de triste, né, o Senhor, Ele me curou. E Ele usou tudo que eu passei, que foi uma violência doméstica, de certa forma, porque foi psicológica, nunca foi física, graças a Deus, mas foi psicológica, moral. E eu fui curada. E o Senhor, Ele usou, né, tudo que aconteceu comigo, que eu não entendia por quê, para que hoje eu possa ajudar outras mulheres. Então, hoje eu tive a oportunidade de, no meu serviço, participar de uma equipe pequena que trabalha com mulheres vítimas de violência doméstica. E assim, eu fico muito feliz. Eu agradeço a Deus todos os dias por essa oportunidade de ter sido curada e poder ajudar mulheres que estão passando por aquilo que eu passei. E hoje o Senhor me deu forças, Ele me dá forças para eu continuar essa caminhada, ajudando mulheres. Então, meus irmãos, é isso que Deus faz. Ele transforma. Muitas vezes passamos por problemas e não entendemos por quê. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. O importante é nunca desistir. O importante é nunca perder a fé. Porque o Senhor é um Deus de milagres. É um Deus que transforma. É um Deus que abre portas onde nós não conseguimos enxergar. Amém? Então é isso que Deus fez na minha vida. E eu agradeço muito, muito. E eu quero servir a Ele sempre, enquanto eu tiver vida. Amém? Muito obrigada, é isso. Um beijo. Tô com saudade de vocês. Para você que está numa depressão, que está passando por essa dor, nós vamos estar orando e clamando a Deus pela sua cura. Que o Senhor esteja derramando a sua bênção sobre a sua vida. Senhor, meu Deus, derrama a sua bênção, Senhor, para essa pessoa que está com depressão, que está querendo se suicidar, que está com uma voz no seu ouvido dizendo que não é nada, que não é capaz de nada. Vai repreender desse mal, Senhor Jesus. Eu sei que Tu és Deus de todas as coisas, que Tu és o Deus maravilhoso, que cura, que sara, que liberta. O Senhor não é um Deus morto, é um Deus vivo, um Deus que ouve o nosso clamor. O Senhor diz, clama-me na hora da tua angústia, que ali eu estarei. Senhor Deus, cura essas pessoas de depressão, tira essa dor, meu Pai. Tira essa escuridão, Senhor, que está na mente e no coração. Essa tristeza, meu Pai, que vai lá no fundo da alma. Vai repreendendo esse mal em nome de Jesus.
Só o Senhor tem esse poder, só o Senhor entra, meu Pai, no fundo da nossa dor e nos tira e nos dá paz, Senhor Jesus. O Senhor mostra que só Tu és o Senhor, só Tu és o Senhor, só o Senhor é capaz de nos tirarmos da sombra da morte, meu Pai, e nos levar a caminhos retos e abençoados. Muito obrigada, Senhor. Amém. E graças a Deus.